Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia 19 de novembro, onde a Igreja celebra a memória dos santos mártires jesuítas, São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João Castilho, homens que morreram protegendo os indígenas na América do Sul, que derramaram seu sangue como Cristo na defesa da fé pregada aos indígenas. Queremos pedir a intercessão desses santos mártires sobre nós, sobre nossas famílias. E para começarmos bem esse nosso momento de encontro, querendo ouvir a palavra de Deus, a palavra da Igreja, peçamos a ação e a unção do Espírito Santo que vem abrir nossos ouvidos interiores e exteriores para melhor aproveitarmos o que Deus nos quer falar no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E nesta quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia dos Santos Mártires da América Latina, a Igreja nos dirige na sua liturgia a palavra de Deus. O texto do Evangelho de hoje está lá em Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Lucas 19, de 41 a 44. Ouçamos então atentamente essa palavra de Deus, que hoje vem ser luz, farol para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados.
Eles esmagarão a ti e teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, esse texto do Evangelho de hoje também com um caráter escatológico, que nos leva a refletir sobre o fim dos tempos, fim da nossa jornada também aqui nessa terra, a vinda gloriosa do Senhor, é, de algum modo, um grande puxão de orelha, chamada de atenção para todos nós, para fazermos um exame de consciência. Jesus olha para Jerusalém, aquela cidade santa, onde muitos profetas derramaram seu sangue também. Mas a cidade da paz, escolhida por Deus, onde Jesus esperava também ser acolhido, onde a sua palavra deveria ter sido acolhida, e Jesus olha para aquela cidade, lembra dos habitantes daquela cidade e de algum modo se lamenta, porque justamente os habitantes de Jerusalém não o quiseram, não o aceitaram. E é justamente lá que ele será julgado, será condenado, será morto. Então Jesus está com o coração dolorido por ter feito tanto, por ter se esforçado tanto para anunciar a vida, anunciar a paz, apontar uma alternativa nova que realmente transmite vida. E ali, pelo menos naquele momento, não foi acolhido. Talvez a palavra-chave desse evangelho de hoje seja a última frase do evangelho. Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Comecei dizendo que era um puxão de orelha para nós. Um puxão de orelha que nos leva a fazer um exame da nossa consciência. Nós estamos reconhecendo a palavra de Deus nesse momento em que Ele nos visita? Porque Ele nos visita constantemente, nos visita pela Sua palavra, nos visita através dos acontecimentos da vida, nos visita pela mensagem que Ele deixou neste mundo, pelo ensinamento que Ele deixou neste mundo, nos visita através da sua igreja, nos visita através dos pobres, dos doentes, dos enfermos, nos visita através das famílias sofridas, dos marginalizados, nos visita através das crianças, dos idosos, nos visita através dos encarcerados, dos que sofrem todo tipo de discriminação. Ele continua nos visitando, continua se oferecendo para ser o nosso amigo, continua desejando que abramos o coração para acolher sua mensagem. Ele continua nos visitando. Mas
Nós temos reconhecido esse tempo como tal? Ou temos negligenciado essa verdade, fechado os olhos para essa realidade? Quem sabe esperando pompas ou manifestações pomposas e maravilhosas de Deus, como em tantas situações, nos apegando a milagrismos e a coisas mágicas e extraordinárias. Não foi isso que aconteceu também no tempo de Jesus? Quantos que o procuravam só porque queriam ver pão multiplicado, ou curas extraordinárias, ou demônios expulsos? Quantos o buscavam porque queriam, na verdade, ver um circo com apresentações maravilhosas? Herodes, por exemplo, queria ver Jesus porque sabia que ele era alguém que fazia coisas extraordinárias. E, na verdade, ele nos visita através das coisas mais simples, mais elementares da vida. Já tinha um autor, se eu não me engano o nome é José Caravias, que disse uma vez o seguinte: nós temos que ter a capacidade de nos apaixonar por aqueles que ninguém se apaixona. Assim foi Jesus. E é justamente nas coisas mais simples, pequenas, rudes até, que Deus se manifesta. Que Deus fala conosco. Que Deus nos visita. A pergunta que temos que fazer: estamos reconhecendo que Ele está nos visitando agora? Que não seja o lamento de Jesus também sobre nós, de não termos reconhecido o tempo que Ele nos visitou. Que Jesus nos ajude então, e que Nossa Senhora e os santos mártires, São Roque Gonzalez, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo, que eles rezem por nós. Amém. Um dia me dá